o posicionamento antigo de derrota que você viveu. E Ele vai pôr um gosto de angústia, para que você perceba e você comece a aceitar assim: a minha vida, ela não sofreu transformação. Era isso que Ele queria dizer para Davi: Davi, do que valeu você se tornar rei? Você tinha 2 inimigos, agora você tem exércitos atrás de você. Era isso que Ele queria que Davi percebesse e tomasse desgosto com Deus. E eu estava no monte orando hoje, e na hora que eu desci, eu falei para minha esposa, eu falei: como é interessante, nós fazemos a mesma pergunta para Deus, de tempo em tempo, e Deus dá a mesma resposta também de tempo em tempo. E eu perguntei para Deus assim: Senhor, por que algumas pessoas, elas sofrem tanto no teu reino? E Deus falou assim: porque elas estão dentro do meu propósito, porque elas encontraram um lugar em Cristo, e a tentativa do nosso adversário é de levar as pessoas a viverem suas vidas fora disso. Outro dia eu vi um pastor pregando, e ele pegou uma revista, depois pegou um jornal, pegou algumas notícias da internet, e ali ele disse assim: olha, essas pessoas, um morreu com overdose, o outro morreu, foi fazer um assalto, morreu, foi assassinado, outro morreu bebendo, outro morreu com uma briga de rua, esfaqueou um ao outro. E aí ele disse assim: olha, e eles morreram curtindo a vida, eles morreram aproveitando a vida. E ele disse: não. E aí ele pegou alguns missionários que derramaram suas vidas em algum lugar deste mundo, e foram mortos muito cedo, alguns com 30 anos, outros com 28. E ele disse assim: esses aproveitaram suas vidas intensamente, porque eles morreram cedo, mas morreram dentro de um propósito de Deus. Você entende isso? Deus, quando Ele te chama para você ser marido, esposa, filho, neto, dentro desse propósito, Deus, Ele gera suas leis, seus padrões. E quando você aceita o desafio, o seu valor, ele atrai uma perseguição. E quando eu estava orando ali, o Senhor me deu um texto. Então eu vou sair desse aqui, porque Deus me deu um texto ali. Está no mesmo livro. Só que em 2 Crônicas, abra lá, olha só o que aconteceu com este rei. Tá, eu vou dar uma fugida aqui. A gente tem que fazer a vontade de Deus. 2 Crônicas 32. Aqui fala de um rei chamado Ezequias. É um livro para frente dele, 2 Crônicas 32, versículo 1 diz assim: esse rei, ele colocou tudo debaixo da lei de Deus. O capítulo 31 fala sobre só isso. Ele arrumou tudo, colocou a casa em dia, colocou os soldados no seu lugar, os levitas no seu lugar, as famílias, dividiu tudo segundo a lei de Deus. E olha o que o Espírito de Deus colocou em 2 Crônicas 32, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. No momento em que o rei colocou tudo em dia, no momento em que o rei se posicionou, foi o momento em que Senaqueribe se colocou contra eles, fez um cerco na cidade, colocou um exército de gente incontáveis na frente, para que ele pudesse ter uma visão, queria contrariar todo o seu posicionamento.
Por isso, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão, gente, tem que ser uma decisão real. Tem que ser uma decisão que vem das suas entranhas. Ainda que você atraia o seu inimigo contra você. Tiago diz assim que há duas maneiras de vencer o inimigo. Uma você ordena, você expulsa, a outra você resiste. A Bíblia diz assim que há duas maneiras de você guardar a sua fé. Noé, ele viveu pela fé e ele tinha um plano. Deus deu para ele as medidas da arca. E ali ele vivia pela fé, fazendo uma arca no deserto, 700 quilômetros de água. Do primeiro rio, 700 quilômetros de distância, ele fazia sua arca. Ele foi tomado, dito como louco, mas ele tinha de Deus a voz, ele tinha de Deus um plano, e ali ele fazia o que Deus mandou ele fazer. Então ele seguia, é um modo de você andar na fé. Deus te deu um plano, Deus te deu uma estratégia, Deus já te revelou, anda no seu plano. E a Bíblia também fala sobre Jó, que Deus não falou com ele, Deus falou com Satanás. Está vendo meu servo Jó? Jó nem sabia da conversa, Jó não tinha orientação de Deus, Jó, ele não escutou a inspiração do Espírito Santo, Jó não teve sonho, Jó não teve revelação, era uma coisa entre Deus e o diabo lá em cima, os dois estavam falando lá. Você observou o meu servo Jó? Deus colocou confiança nele, mas ele não sabia. E veio um ataque sobre a vida de Jó, e Jó sem saber de nada, Jó continuou adorando, Jó continuou louvando, Jó não tinha um plano, Jó teve que ficar parado, se cobriu de pó, de cinzas, e Jó ficou ali, sem orientação de Deus, sem ação do Espírito Santo, mas ele ficou vivendo pela fé. São duas maneiras de você viver pela fé. Vai ter uma maneira de você ter orientação e a outra sem orientação nenhuma. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, esse tempo meu é um tempo confuso. Faça como Jó, continue adorando, continue louvando, continue engrandecendo. Mas se você já estiver no tempo de Noé, se você já encontrou esse tempo onde Deus te deu uma estratégia para viver, para construir algo pela fé no seu deserto, como Deus fez com Noé, faça. Se você crê que você ouviu a voz do Espírito de Deus, se levante para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Amém? Mesmo que haja uma oposição, mesmo que haja gozação, como houve com Noé, houve com Jó. Quando Jó, irmão, esteve na vida boa, a Bíblia fala assim que lavavam os pés dele com leite de cabra. Mas a Bíblia fala assim que quando ele foi acometido por aquele ataque, quando o inimigo investiu um ataque nele, ele falou assim que a esposa dele ficava a 150 metros para não sentir o cheiro dele. Mas ele louvava a Deus. Ele dizia assim: aqueles que riam comigo, que mostravam seus dentes, eram brancos como coco, só de me ver passar, hoje se afastam, zombam de mim e meneiam a cabeça, dizendo que isso é um pecado que está na minha vida. Mas ele prevaleceu. E enquanto ele prevaleceu, veja o que é um posicionamento. Deus deu para ele duplicidade. Deus deu para Jó duplicidade. Porque Jó, mesmo sem orientação de Deus, porque mesmo sem saber o que estava acontecendo, Jó, ele não saiu da presença, ele prevaleceu, ele ficou, ele se estabeleceu com Deus. Ele entendeu que era um período que Deus escolheu para ele, naquele momento ele ficou. Se você tiver certeza do tempo que Deus reservou para você, se esse tempo é agora, fique, suporte, adore a Deus, não deixe o inimigo colocar na tua mente nenhuma situação, como ele tentou mostrar para Davi. Aí Davi, você foi ungido a rei, agora toma aí, ó. Os filisteus cercaram você, se armaram contra você, e eles vão te destruir. Mas vamos ver o que Davi fez.
Versículo 8 diz: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi, o que ouvindo Davi saiu contra eles. A fé de Davi era diferente da de Jó. A fé de Davi, ela era uma fé que tinha um movimento, tinha uma ação. Eu já voltei lá para Crônicas 14. Tem gente aí que está meio... Tá? Voltei para Crônicas 14. 1 Crônicas 14. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Isso aqui que eu acho bonito na pessoa. Deus me chamou, Deus me capacitou, Deus te chamou, Deus te capacitou. Satanás fez um cerco. A Bíblia fala assim que quando os filisteus ouviram que Davi foi ungido, eles partiram contra Davi. Davi, quando ouviu que eles vieram, Davi foi contra eles. Davi, ele se levantou por aquilo que Deus havia dado e entregue a ele. Ele tinha uma certeza operando nele. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus que desenvolveu nele uma segurança. Sabe como você obtém isso? Quando você ora. Se você for uma pessoa de oração, Paulo disse isso. Se você é uma pessoa de oração, conforme você vai orando, você vai buscando a Deus. Deus vai trazendo nas suas orações inspirações e vai te revelando uma segurança, uma firmeza interior de que você está assegurado por Ele. Davi ouviu a voz de Deus, que Deus o havia ungido. Os filisteus ouviram, fizeram um cerco. Davi não ficou intimidado. Davi não ficou paralisado. Davi falou assim: eu vou me alimentar dos meus inimigos. Eu vou me alimentar do ataque. Eu vou me fortalecer, eu vou vencer em nome de Jesus, e eu vou fazer o meu nome mais conhecido como rei de Israel ainda. Davi via na luta a oportunidade de exaltar o nome de Deus. Davi via na oposição a oportunidade de engrandecer o nome de Deus. Davi olhava e falava assim: opa, uma impossibilidade de eu vencer. Então se eu vencer foi por Deus, Deus vai ser exaltado. Olha a diferença. Davi não se paralisou. Versículo 9 diz assim: mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Refaim significa raça de gigantes. Investiram num lugar propício, aonde queria gerar o medo de grandes homens. Sabe por quê? Porque Davi venceu um gigante. Ele queria trazer o passado naquela terra ali para oprimir o coração de Davi. Davi estava ligando. Vou te falar uma coisa que o inimigo usa muito e é muito difícil de vencer: ressentimento. Ressentimento. Pega um ressentimento. Uma palavra que você ouve há muito tempo. Você ouve sua mãe falando: você é isso. Seu pai fala: você é isso. Aí depois você vai namorar, o namorado fala: você é isso. Aí você é noivo, o noivo fala: você é isso. Aí você casa, o seu marido fala, sua esposa fala: você é isso. Aí depois vem os filhos falam: você é isso. Aí você encontra amigos, o inimigo parece que inspira: você é isso. Ressentimento. Eles investiram um ataque específico numa terra de gigante, aonde não iria ser um gigante, mas iria trazer para o coração de Davi que a terra era uma terra só de gigantes. E Davi era daquele tipo de pessoas: eu venci um, eu venço dois, eu venço três, eu venço quatro, eu venço cinco. Quanto mais o nome de Deus será glorificado e exaltado. Davi, ele era assim. Davi não se entregava, Davi, ele não se prostrava. Versículo 11 diz: diz assim, versículo 11, subiram a Baal Perazim, e ali os feriu. Davi que disse:
Por minha mão Deus fez brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita por águas. Por águas aqui quer dizer enchentes. Pelo que chamou aquele lugar Baal Perazim, abrir uma brecha. Davi, ele foi para a batalha e ele atribuiu aquela vitória a Deus. Você deve ser humilde essa noite. Deve ser humilde essa noite. Não se vanglorie. Deus vai te dar a vitória. Você crê nisso? Diz amém. Na hora que a vitória chegar, você vai dizer assim: Senhor, eu sei que não fui eu. Senhor, eu sei que não vem das minhas forças, nem da minha capacidade. Davi atribuía, irmãos, cada minutinho da vida dele a Deus. O Salmo 31, Davi fala assim, Senhor, os meus adversários me fazem sentir como vaso quebrado. Quem já teve um vaso quebrado? Um copo quebrado? Algo que quebra. Quando você olha para algo quebrado, você tem o seguinte sentimento, é esse aqui, é de desprezo. Davi se sentia desprezado, porque os inimigos o desprezavam, dizendo que iria vencer e ter vitória sobre ele. Irmãos, quando nós sentimos esse ataque vindo, e o inimigo ele nos despreza, gerando na nossa mente uma linha de pensamento contra nós mesmos. O texto diz assim, no Salmo 31, que Davi, 31, versículo 1, ele fala assim para Deus, presta atenção nisso, ele fala para Deus assim: Senhor, faça justiça, mas segundo a tua justiça me defenda. Ele não pede a justiça dele, de Davi, sabe por quê? Porque Davi estava ferido, e com a pessoa ferida, todo mundo é inimigo. A pessoa quando está ferida, a pessoa não consegue ver mais a bondade em ninguém. As pessoas que se aproximam, a gente já põe uma pulga atrás da orelha. Então Davi fala assim: Senhor, eu preciso que haja justiça, mas tem que ser segundo a tua. Porque Davi estava machucado. Davi estava ferido, Davi não poderia naquele momento fazer uma oração pedindo a Deus, sabendo o que estava pedindo. Ele pediu a justiça segundo a de Deus. Porque ele estava com um sentimento de abandono, de desdém, de que ele era lixo, de que Davi não prestava para mais nada. Ele disse assim: os teus inimigos me tiveram como vaso quebrado. Esse é o pior sentimento que uma pessoa ela pode carregar. Você imagina, Davi, o Espírito Santo quis transferir a ideia de alguma coisa que quebrou. O que dá para fazer é colher aqueles cabos ali, já perdeu todo o valor. No momento em que quebrou, perdeu-se o valor. E se colar, não tem valor. E quantas pessoas carregam isso? Tem esse sentimento dentro da alma, de não prestar, de não ter valor, de ser insignificante. Os inimigos de Davi atacaram ele com isso, colocando ele dentro de uma caverna. Ele sabia que Deus ia tirar ele dali, porém ele disse assim, porque tinha pessoas que era da amizade dele, ele disse assim: Senhor, é por isso que eu me sinto assim. Sabe por quê? Porque era um ataque vindo de Saul, o rei de Davi. Versículo 12 diz: ali deixaram seus deuses, que por ordem de Davi foram queimados a fogo. Esse verso aqui é só para, o Espírito de Deus deixou só para identificar uma coisa: a ação era espiritual. Sabe o que tem acontecido com o povo de Deus? E eu vou parar aqui só para a gente orar. Fique de pé, fique de pé. Sabe o que tem acontecido com o povo de Deus? O povo de Deus, ele tem visto acontecimentos como se fosse tudo comum na sua vida. Olha o texto aqui, irmãos, era tempo de guerra,
Era natural haver guerra naquela época, naquele período. Mas quando Davi ele disse assim: olha, pega os deuses e queima. Davi estava dizendo: esse levante contra a minha vida foi espiritual. Você crê que esse levante contra a sua vida é espiritual? Diga amém. Você tem que crer que é espiritual para você repreender. Você não tem ideia do quanto o inimigo tem segurado sua vida, tem te prendido. Você não tem ideia do plano maravilhoso que Deus tem para você. O título dessa campanha, Levante-se, quer dizer, levante-se para o propósito de Deus, para o que Deus reservou para a tua vida. Se eu fosse você, eu não aceitaria viver uma vida olhando a vida passar diante dos teus olhos, sem o plano de Deus, sem o desejo de Deus. Se eu fosse você, eu me levantaria nesta noite como um leão. Eu partiria para cima do meu adversário e tomaria o plano de Deus das mãos dele agora. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que há uma opressão sobre todos aqueles que encontraram na sua vida o plano de Deus. Pode olhar. Desde os primeiros 2 irmãos ali, um sacrificou algo de adoração a Deus, o outro foi e matou. Desde o começo é assim. Porque quando você se torna um instrumento de Deus, quando você se torna alguém do plano de Deus, é como aconteceu aqui com Davi. Eu quero ver isso acontecendo na sua vida nesse ano. Deus cercou Davi de presentes e falou assim: Davi, faça tudo o que tiver que ser feito, Davi. Deus falou para o rei, encheu o coração do rei e falou: leva madeira, envia pedreiros e edifica uma casa, porque eu tenho amor a Israel e eu ungi aquele homem, e eu quero dar coisas àquele homem, quero pôr coisas em torno dele, para o cumprimento do meu plano. E é por isso que o inimigo ele tem oferecido resistência a você, mas a Bíblia diz assim, que você deve oferecer mais resistência ainda a ele. Você quer ver uma coisa? Você vai ler a Bíblia, você não aguenta, você tem um sono muito forte. Quando você vai para a igreja, quando você sai da sua casa para vir adorar o Senhor, você sente irritabilidade, te dá angústia, dá um senso de irritabilidade, de discussão. Você sente uma opressão, parece que dá um desgosto pela vida, tudo opressão maligna. Parece que você está indo para uma guerra, parece que você está indo acertar contas com a pessoa mais insuportável deste mundo. O inimigo já começa logo cedo. Hoje tem culto, ele começa a pôr um gosto. Você já tem que detectar aquilo, você tem que repreender, você tem que se opor àquilo ali. Não é aceitar, não é dizer amém, não é dizer assim seja, mas é se colocar totalmente ao contrário daquilo dali. Davi pediu orientações a Deus. Deus o orientou 2 vezes de como ele iria subir para vencer aquele inimigo ali. Uma vez Deus falou para ele assim: Davi, você vai e age de tal modo. O outro, Deus falou assim: Davi, você vai ficar parado esperando, e quando eu te der um sinal, você parte para cima do adversário. Gente, você tem que ser sensível à orientação de Deus. Existiram dias na minha vida que eu fui ler a Bíblia e o Senhor falou: não, dobra o joelho e só me adora, só me adora, só me adora, só me adora. Eu fui até a hora que quebrava que rompia aquele peso, e o meu espírito começava a adorar o Senhor, e o meu espírito parecia uma fonte que jorrava adoração, que jorrava palavras que a minha mente já não estava produzindo por mim. Descia a adoração. E Davi disse assim:
de ti vem o meu louvor. Você tem que ouvir a orientação de Deus. Você não pode ficar mais vivendo assim, aceitando isso. E olha o que diz em outro texto, diz: fez Davi como Deus lhe havia ordenado, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. A fama de Davi espalhou-se por toda a terra, e Deus, ele diz assim, até que todas as nações tivessem medo dele. Em Atos, um grupinho foi expulsar demônio, e o demônio se manifestou e falou assim: eu não conheço vocês não, eu conheço a Jesus, e ouço muito falar sobre Paulo, aquele que prega sobre Jesus, mas vocês eu não conheço. Deu uma surra neles e o colocou para correr. A Bíblia fala assim que Davi, porque vivia pela fé, Deus fez com que as nações viessem temê-lo. Viva pela fé. Viva pela fé, e todo momento em que você se colocar de joelho, as opressões dos demônios, eles vão ver, eles vão observar, eles vão falar lá: conhece a Deus. Essa é uma campanha para você buscar aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que você não pode fazer, você deve colocar diante de Deus. Amém? É aquilo que você não pode fazer, aquilo que não está ao seu alcance, aquilo que você deu por perdido porque você não tem mais o que fazer. Se tem alguém que tem algo que não tem como você executar, eu quero que você venha até aqui à frente. Eu quero ungir sua vida, eu quero orar por você. Faça que nem Davi, que partiu. Davi saiu. Saia do seu lugar e venha. Não tenha medo, não tenha receio. Aquilo que você fala, eu não posso fazer, o Espírito pode fazer. Se você quer representar alguém, vem também. Um familiar. Eu quero que você pegue aquilo que não cabe, que você não tem poder, que você não tem domínio, que você não tem autoridade nenhuma. Deus vai fazer. O Senhor é bom e fiel. O Senhor, Ele é bom e fiel, e Ele vai fazer. Eu quero que cada pessoa que esteja aqui na frente entregue isso a Deus. Entregue sem medo nenhum. Isso não é ritual. Você vai dar 2 pulinhos, 3 pulinhos, e Deus vai fazer, não é a sua fé. Você está crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser ouvida pela fé, praticada pela fé. E Deus vai realizar a obra dele na sua vida agora, porque você crê. Ele é fiel e justo. Ele é bom. Deus é maravilhoso. Você é um filho de Deus. Deus não te rejeitou, jamais vai te rejeitar. Amém? Depois nós vamos fazer um louvor. Eu peço a ajuda dos pastores para que venham pôr as mãos aqui. Pastor, unja. Tem alguém aqui que é doença, que é enfermidade? Não? Aqui? Está aqui na frente? Tem? Uma pessoa aqui. Unja a cabeça dela em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui que é enfermidade? Não? Não? Esse pessoal está muito tímido hoje, hein, irmão? Para erguer a mão, ergue aí. Glória a Deus. Vocês vão soltar as mãos, tá? Vocês vão soltar as mãos. Isso. O Senhor vai realizar mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o teu poder que em nós opera. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Em nome de Jesus Cristo. O presbítero Fábio vem nos ajudar também. Aleluia. Glória a Deus.
sobre a tua vida, não tem?